E cada corpo reage, sei lá, de um jeito diferente? Ou os sintomas são mais generalizados, assim, iguais pra todo mundo? Assim, pelo que eu percebo e também, né, na teoria, eu acho que cada pessoa reage de uma forma. Por exemplo, né, com uns sintomas diferentes. Por exemplo, eu posso ter falta de ar, tontura, não consigo falar, mas outras pessoas já podem ter, sei lá, cansaço, podem ter outros tipos de sintoma, entende? Então, não necessariamente para uma pessoa vai ser um sintoma e a outra vai ser igual. Elas podem agir de formas diferentes. Tá certo. Costumam dizer também que acho que a ansiedade é uma doença inteligente, né? Que ela ataca, tipo, cada vez é uma coisa nova, assim, não dá pra traçar um padrão, né? Todo mundo vai ter falta de ar, todo mundo vai ter tremura. É louco se for parar pra pensar nisso. Simplesmente um ataque cardíaco e uma tontura e outra pessoa falta de ar, sensação de engasgo, tremor. Não tem uma regra clara. Entendi. Então tem, tipo, níveis de crises, assim, né? Tem as mais leves, as mais fortes. Tem. Tá, e por exemplo, como uma pessoa da nossa idade, assim, como que a gente pode falar pros nossos pais e não sentir vergonha, assim? Tipo, como que a gente pode chegar neles? Baita pergunta. Essa pergunta eu achei bem interessante. Bem interessante, era uma coisa assim que eu fiquei matutando assim, porque eu nunca tinha me deparado com isso, né? Então, eu acho assim que a pessoa, no caso dos adolescentes, assim, que tem essa vergonha, é importante, assim, falar para os pais que precisa de ajuda, precisa falar, né, para trazer alguma questão à tona. Então, por exemplo, né, se teus pais perguntarem o que tem de errado, então tu pode falar, eu tô com alguns problemas, eu sinto que eu preciso falar com alguém fora da família, como um terapeuta, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido, assim, não ser muito radical, sabe? Falar realmente o que tu tá sentindo, assim. Eu creio que o grande medo, assim, é a gente... Primeiro, pros pais, assim, a gente não quer preocupar tanto os pais, assim, tipo, pra eles não acharem que a culpa é deles ou que eles estão fazendo algo de errado. E também porque muita gente não tem abertura pra conversar com os pais sobre o que tá sentindo. E eles vão ficar perguntando o que tá acontecendo, que às vezes acha que não precisa de uma psicóloga ou de uma psiquiatra e... Porque acha que é bobeira. Porque acha que é bobeira e, tipo, pode conversar comigo, mas às vezes não tem essa abertura, né? Eu vou até pegar um exemplo, que eu tenho 10 anos... 12 a mais que vocês, na nossa época, era besteira. Era besteira. Uhum. Como é que pode? Tu tá ruim se tu tem tudo em casa. Mas tem muitos pais ainda que acham isso. É uma coisa que ainda tem uma barreira. Porque que... assim como eles não tiveram o apoio que a gente... Exato. Eles não vão nos dar também. Mas o que eu vejo é que tá começando a diminuir esse certo preconceito. Sim. Até nas escolas, assim, tipo, a gente tem psicóloga sempre disponível, bom, assim. A própria irmã, né, acho que é a irmã Zenaide, que ela tá sempre aí pra ouvir os alunos e, gente, o Gilson tava conversando comigo, teve um aumento de aluno do ensino médio para conversar com ela, justamente por causa desses pontos, né, conversar com a Ana também, que é a nossa psicóloga. Acho que isso é um ponto bem importante, assim. E nesse caso de escola e tal, tem como ela afetar a ansiedade mais do que já está afetada? Tem. Eu acho que vai bem por esse negócio que eu tinha falado antes, assim, de que o aluno sempre tem ali que tá estudando, sempre tem que tirar nota alta. Praticamente é uma competição, né? Então tem muito aluno que realmente leva isso muito a sério, dessa competição. Então, isso acaba sabotando a nossa mente, né? O que leva a esses picos de ansiedade. E, assim, tipo... Acho que também até o bullying também ajuda, né? Se não se medicar corretamente, o que pode acontecer? E no caso dos florais, que é uma coisa que muita gente acha que conhece, talvez use, ele realmente ajuda? Ou, tipo, qual o efeito dele no corpo? Tá, qual que foi a primeira pergunta? Se não se medicar corretamente, com um remédio prescrito pelo psicólogo. Isso, uma ênfase. O psicólogo não pode receitar medicamento, tá? A única pessoa que pode receitar é o psiquiatra, tá? Ou o médico, no caso, tá?
mas o psicólogo não pode fazer isso. Então, se vocês verem algum psicólogo fazendo isso, denunciem no CRP, por favor. Tá. Eu já esqueci o que perguntou na primeira pergunta. Sobre os florais, se eles realmente têm algum efeito. Não se medicar corretamente, né? Então, pode dar um choque no cérebro, sabe? Pode aumentar a crise de ansiedade, pode piorar mais ainda. Por exemplo, se a pessoa, se o médico ali passou uma dosagem de um medicamento e a pessoa não segue, ou tem muita gente que também tem preconceito de tomar remédio, e aí é muito resistente a essa terapia com remédio, né? Então pode dar esse choque de cérebro, pode voltar tudo pior ainda do que já estava. E sobre o floral, ele é como se fosse assim um placebo eficaz, vamos dizer assim. Tipo, é mais coisa assim, se tu acreditar, vai diminuir os sintomas, sabe? Então eu acho que, eu vou falar por experiência própria, eu já tentei tomar um pré-estresse, mas não deu muito certo. Ficou mais estressada? Hã? Ficou mais estressada? Não fiquei mais estressada, mas os sintomas não diminuiu, sabe? É como se tu estivesse tomando uma aguinha. Então, pode ser que tu acreditando naquilo, né, que também pode ajudar, tu toma o floral e passe, mas não tem um efeito de um medicamento. Tá. E sobre a dependência emocional, ela tem relação com a ansiedade? Ela tem relação com o quê? Com a ansiedade? Então, tem uma relação, sim, com a ansiedade, né? O que é essa independência emocional? Ela necessita daquele controle, de uma segurança, então ela não confia em si mesma. Então, o que acontece com um indivíduo que tem essa dependência emocional? Ele sente a necessidade quando ele precisa agir independentemente, né? Então, quando ela não é tratada adequadamente, ela pode sim evoluir também para sintomas graves. Então, aquela pessoa que tem essa dependência, ela precisa já observar os primeiros sintomas e já procurar uma ajuda, tá? É basicamente isso, na tomada de decisão, assim. Porque sempre tem que ter alguém ali com ela pra agir, né? Tá. E como que eu posso identificar e sair da dependência? Então, como que a gente pode identificar? Por exemplo, assim, o cuidado excessivo com o companheiro, né? O foco da felicidade que se concentra em uma pessoa só, a autoestima comprometida também, as emoções reprimidas. Por exemplo, assim, o que tu pensa não importa tanto, só o que o companheiro pensa, né? É o que importa mais. Então, tu não consegue defender a própria opinião. Também tem aquele controle compulsivo pela pessoa, por exemplo, tem que saber tudo que ela tá fazendo, onde ela tá indo, né? Então, aquele excesso de ciúme também. E como sair, né? Então, foi o que eu falei antes. Saber reconhecer esses primeiros sintomas. Né? Então, tem a tua autonomia para tomada de decisão, né? E procurar uma ajuda profissional. Eu acho que o grande X da questão é aceitar, né? Que tu precisa de uma ajuda, né? Porque eu vejo muita gente assim que bate cabeça, roda, volta pro ponto zero, mas não consegue ver que assim, tipo, parece que, eu não sei se é uma sensação de frustração ou de incapacidade, mas tipo assim, que a gente tá acostumado a tomar as nossas decisões, né? Principalmente na fase adulta. Mas chega uma hora que quando tu tá mal, tu tenta, não, mas o porquê que eu tô ruim? Então acho que ainda a pessoa demora a se aceitar, a ver assim, eu tô com um problema, eu precisaria de uma ajuda de um terceiro, de uma pessoa neutra assim pra me ajudar, né? Eu acho que ainda tem essa resistência muito grande, né? Não, na teoria é muito fácil, né? Eu simplesmente aqui falar, procuro uma ajuda de um profissional, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Tem muita gente que é muito resistente, até na terapia mesmo, as pessoas são muito resistentes, não querem aceitar que tem aquele, né, problema. Então ainda tem muito disso, infelizmente.
Eu queria saber também sobre, na verdade é sobre ansiedade ainda. Que, assim, a maioria das crises eu acho que acontece, pelo menos comigo, assim, em questão, tipo, quando eu tô sozinha, quando eu tô muito pensativa, assim, e aí acaba acontecendo alguma coisa que eu fico mal, sabe? Dá o gatilho. É, tipo um gatilho, assim, mas é sozinha normalmente. E aí eu penso, ah, não, depois eu converso com a pessoa sobre o que eu quero falar, depois eu vejo o que eu faço sobre isso, mas aí depois tudo parece que fica bem, sabe? Então, tipo, aí as coisas parece que não se resolvem, porque depois fica tudo bem. Então, tipo, eu não sei como lidar com isso, sabe? Porque quando eu tô sozinha eu fico triste, mas quando tá cheio de gente, com o pessoal que eu gosto, parece que tudo desaparece. Pois é. É engraçado. Eu vou até contar uma experiência minha. Ano passado, se eu não me engano, quando começou essa pandemia, eu acho que a gente tem esse hábito de guardar muita coisa pra gente, né? Então, eu acho que isso acaba... O corpo, uma hora, vai soltar pra fora. Então, o que acontece? Eu também era muito de pegar as coisas pra mim, absorver as coisas. E o que aconteceu? Um dia eu tava deitada, simplesmente deitada, olhando novela, de noite, e simplesmente me deu uma crise de ansiedade. Fui pra emergência, achando que eu tava infartando. Achei que eu tava infartando, cheguei lá com meus batimentos 130, nem voltei, assim, pra recepção, já fui direto pro médico, porque eu acho que o cara ali da triagem também achou que eu tava com algum problema. E no fim, fiz os exames ali, acho que era umas 10, 11 horas da noite. Fiz os exames, voltei pro médico e era simples uma crise de ansiedade, sabe? Então, assim, o que acontece? Eu acho que a gente tem muito esse negócio de guardar pra gente, depois a gente resolve, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que às vezes, por exemplo, tá precisando conversar, sei lá, com a tua mãe. Tá com um problema com a tua mãe, tu vai ali e conversa. Tá com um problema com um amigo, vai ali e conversa. Ou se não, faça terapia. Que vai ajudar. Então eu acho que a gente não deve realmente segurar muita coisa pra gente, sabe? Às vezes o corpo não aguenta e falta só uma gotinha assim pra transbordar tudo. Entendi. Eu acho que é isso mesmo. Mas o problema também, às vezes, é, tipo, falar na hora porque tu tá se sentindo mal. E depois, como eu falei, tudo fica bem. Aí, tipo, principalmente essa questão de conversar com familiar, assim, e depois ficar, tipo, sempre te tratando diferente, achando que tu sempre tá passando por isso. Mas, na verdade, passou a crise, sabe? Então não tem mais a tristeza e não quer ser tratado diferente também. Por isso que guarda tanto pra si. Isso, mas acho que é bom também conversar com essa pessoa que tá te tratando dessa forma sempre, né? Eu sempre digo que o diálogo, assim, eu acho que é o primordial para as relações humanas. Então, conversar com essa pessoa, entender o que ela tá pensando sobre isso também é um bom motivo, assim, para tentar acalmar, né, essa situação.